Amém, igreja? Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel? Deus está falando para o seu povo, o povo escolhido. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje dou a vocês, para o seu próprio bem. Igreja, o que eu quero trazer para você aqui nessa noite, é que há uma expectativa da parte de Deus gerada em nós. Deus, Ele espera algo de cada um de nós aqui nesse lugar. Deus, Ele gerou expectativa em cada uma das pessoas aqui nesse lugar. Quantas vezes nós já não nos perguntamos o que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Normalmente nós fazemos essa pergunta quando nós estamos aflitos, passando por lutas, por dificuldades. Nós declaramos e bradamos: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor deseja de mim? Porque o Senhor me leva muitas vezes a passar por situações de luta, de dificuldade, o que o Senhor quer de mim? Eu me lembro uma vez, igreja, cara, eu passei, todo mundo tem a sua história de luta, né? Eu passei um tempo, cara, de deserto. Eu costumo falar que Recife, que Pernambuco, foi ali o meu deserto. Ali eu aprendi a ter um relacionamento com Deus. Ali eu ouvi Deus face a face, feito Moisés subindo um monte. Ali eu vi milagres do Senhor, eu vi Deus prover sobre a minha vida, eu vi Deus realizar coisas sobrenaturais. Mas igreja, esse processo não foi fácil. Eu me lembro uma vez que eu estava rodando de aplicativo, eu tinha acabado de fechar a minha empresa. Eu falei, cara, não dá para ficar parado esperando o dinheiro acabar, até eu descobrir o que é que eu vou fazer. Mas muitas vezes eu me perguntava, disse, poxa Deus, parece que as coisas não estão andando. De repente eu aceito, levanto a minha mãozinha, reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me batizo e vou com todo o processo ali que vocês já conhecem. E em vez das coisas melhorarem, parece que piora. Igreja, baseado nisso eu quero te falar algo. Se alguém te falou que o fato de você caminhar com Deus seria fácil, sinto te dizer, tá? Isso não é uma verdade. Talvez não seja a realidade da maioria, mas uma certeza eu tenho: Deus, Ele nos faz vitoriosos em qualquer batalha, em qualquer luta. E um dia como esse, eu ali no aplicativo, já estava bem triste, parei o carro, deixei um passageiro e fiquei ali no carro. De repente um outro carro encostou, tinha espaço suficiente, não tinha por que aquele carro parar tão perto de mim. De repente, também não sei por qual motivo, não tinha nada na frente daquele outro veículo que parou na minha frente. Ele dá uma ré e bate no meu carro. Eu saio do carro, eu olho, eu falo, cara, o que foi que você fez? Cara, você nem estava aí como eu encostei. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei tomado com muita ira. Mas sabe aquele crente que você está doido para esganar o cara? E eu pedi a Deus graça, sabedoria. O cara começou a falar que foi eu que bati no carro dele, eu com o carro parado. E eu disse, meu Deus do céu. Peguei e não quis discutir com ele. Eu falei, irmão, faz um favor para mim, pega o seu carro, vai embora, irmão, some da minha frente. Meio que foi essas palavras que eu usei para ele. Entrei no carro, comecei a chorar, gritava no volante, bradava ali bem alto, com os vidros fechados, e falava, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu te faça? Normalmente nós perguntamos isso quando estamos passando por algum tipo de crise, algum tipo de dificuldade. Quem nunca perguntou para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? E essa é uma resposta da maioria dos cristãos. Nós queremos saber o que Deus espera de nós. Isso é uma pergunta que, se você não fez, você vai fazer algum dia, seja no momento de crise ou não. Você vai falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Algo que é um fato, igreja, que a gente não vai mudar, é que Deus, Ele gera expectativa em mim e em você. Ele espera que a gente possa corresponder a essas expectativas. Deus, Ele gerou expectativa naquilo que você pode fazer.
Deus, Ele talvez não te chamou somente para ficar sentado aqui pegando culto de domingo a domingo. Deus, Ele gerou expectativas maiores em você. E você vai saber disso nessa noite, amém, igreja? Você vai saber disso nessa noite. No trecho que lemos, Deus, Ele adverte o povo quanto ao temor e quanto ao que o próprio Deus espera deles como povo escolhido. Deus, Ele espera algo de você como povo escolhido. Deus, Ele espera algo de você como povo escolhido. Nós fomos criados, igreja, inicialmente, não me pergunte por quê, talvez numa oportunidade, se não, quando passarmos pelaquela grande porta, assim eu imagino, e entrarmos no lugar onde Deus tem preparado para nós, nós podemos perguntar o porquê, mas nós fomos criados para o relacionamento com Ele. Está comigo, igreja? Se concentre em mim. Deus vai falar o teu coração, amém? Nós fomos criados a princípio para um relacionamento com Deus, mas o homem fragilizou isso através do pecado. Está comigo, igreja? O homem fragilizou esse relacionamento através do pecado, sendo esse o pecado a única barreira que separa o homem, a criação, os filhos, desse lugar de intimidade e de relacionamento com Deus. Essa é a única barreira. Está comigo, igreja? Por esse motivo, muitas vezes por entendermos que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, nós vivemos equivocados muitas vezes, achando que o simples fato de eu não pecar já me dá acesso a essa presença, e não é só isso. Muitas vezes, por saber que o pecado é a única coisa que nos separa da presença de Deus, nós achamos que o simples fato de não pecar nos dá acesso à eternidade. Está comigo, igreja? Muitas vezes nós achamos que o simples fato de não pecar nos dá direito a algo ainda maior. Mas acredite, igreja, Deus, Ele espera um pouco mais de mim, de você. Vivemos uma geração que tem a cabeça confusa. Você concorda comigo, igreja? Uma sociedade que acabou invertendo os valores. Uma sociedade que acabou tornando aquilo que é imoral normal, aquilo que é errado comum. Você está entendendo, igreja, o que é que eu estou te falando? O que é que Deus quer falar para nós? E baseado nisso, igreja, muitas vezes nós achamos que o simples fato de fazer aquilo que é certo nos dá direito a um prêmio, um troféu. Nós merecemos aplausos. Está comigo, igreja? O fato de viver uma sociedade invertida, com valores invertidos, nos faz entender que muitas vezes, quando fazemos aquilo que é a nossa obrigação, nos dá o direito de receber um troféu. Igreja, às vezes eu falo para algumas pessoas, digo, hoje, diante do mundo que nós vivemos, se você fizer o básico, o feijão com arroz, você já se torna um destaque. Eu falo isso quando eu falo de empresa, de negócio, de ministério, de família. Se você fizer o básico, o feijão com arroz, você já se torna um destaque. Porque as pessoas estão tão corrompidas que para elas se tornou difícil fazer aquilo que é certo. Se tornou difícil para elas, se tornou desafiador fazer aquilo que é certo. Tem a mente tão corrompida que fazer aquilo que é normal, que é nossa obrigação, se tornou um grande desafio. Deixar de enganar, deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de sei lá o que, de trair. Estamos com a nossa cabeça tão poluída, tão corrompida, que fazer aquilo que é nossa obrigação se tornou um desafio. Eu preciso falar para você que mentir é errado? Eu não preciso. E por que muitas vezes nós mentimos? Porque temos muitas vezes tanta dificuldade. Eu estou querendo tirar a parte espiritual, amém, igreja? Sem espiritualizar tudo. Porque temos tanta dificuldade em falar a verdade muitas vezes, principalmente quando percebemos que vamos ser prejudicados, que vamos ter prejuízo. Quando na verdade nós sabemos que o correto a se fazer é falar a verdade. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu não preciso espiritualizar essas coisas, são coisas comuns
que são nossas obrigações, mas quando eu falo a verdade, eu acho que eu mereço um prêmio. Quando eu falo a verdade para minha esposa, para o meu marido, para o seu marido, né? Parece desafiador para a gente, e aí a gente fala, não, mas eu te falei a verdade. Falar a verdade é sua obrigação, igreja. Às vezes você está ali numa discussão e você, mas eu nunca te traí. Nossa, como se não te trair fosse algo que eu merecia ganhar um troféu. É sua obrigação. Você casou, assinou um documento, inclusive, dizendo que seria fiel e leal. Você declarou aquelas frases na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Você prometeu fidelidade. Deus está falando com você, igreja. É sua obrigação, é nossa obrigação. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não faço isso. Eu tenho o direito de ganhar um troféu, eu tenho o direito de ganhar algo maior, melhor, porque eu estou cumprindo com aquilo que é a minha obrigação. Igreja, fazer o que é certo é nossa obrigação, mesmo que ninguém faça. E o diferencial dos homens e das mulheres de Deus é fazer o que é certo, mesmo quando eles veem prejuízo, mesmo quando parece que terão prejuízo. Deus está falando com você, igreja. Deixar de pecar é nossa obrigação, mesmo que todo mundo peque, mesmo que todo mundo faça. Está comigo, igreja? Deus está falando ao povo de Israel, Ele fala sobre ter temor, Ele fala, tenham temor. Tenham temor. A gente não pode, igreja, aqui confundir o sentido do que Deus está falando para aquele povo. Ter temor não é somente, não é ter medo de Deus, mas ter reverência, respeito. Porém, o temor, ele fala também de você temer as consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Deus está falando assim, o que é que eu te peço, se não somente que você tenha temor das consequências daquilo que você tem feito, seja ele bom, seja ele ruim. O que é que Deus está te pedindo, Israel, se não somente isso? Que você venha a analisar as consequências das suas escolhas. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite, igreja. E é engraçado que Ele fala assim, analise as suas consequências, tenha temor. Tente analisar onde as suas ações vai te levar. Mas no final do versículo 13 ele diz assim, para o seu próprio bem. Ele está afirmando para o seu próprio bem. O maior beneficiário, o beneficiado de tudo isso, somos nós. Somos nós, igreja. Deus, Ele vai continuar sendo Deus, independente. Deus fala também àquele povo, naquele tempo, naquele momento, sobre andar em seus caminhos. Às vezes é difícil entender, diante de um mundo de escolhas que nós temos, qual é o caminho que Deus quer para mim e para você. Eu posso te dar um exemplo bem fácil, bem simples, o princípio de todas as coisas. Deus criou um homem, sim ou não? Sim ou não? Ele falou para o homem, domine sobre todas as coisas, sim ou não? E Ele disse para o homem, coma de todos os frutos, sim ou não? E Ele falou assim, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Muitas pessoas falam ali da maçã, amém? A Bíblia não deixa claro sobre isso, mas Ele fala que é um fruto. Deixa eu te perguntar, diante do mundo de escolhas que nós temos aí, vamos imaginar que a gente está nesse jardim. Comer um fruto é um pecado? Sim ou não? Vamos olhar e enxergar de forma natural, sem medo. Comer uma fruta, seja ela qual for, é pecado? Mas se Deus fala para mim e para você, não come dessa fruta, e você combina com Deus, tá bom Deus, eu não vou comer, e aí eu como, eu estou errado? Imagina que sua mãe fala assim para você, você é uma criança, diz assim, filho, você só vai assistir TV depois que você fizer a tarefa. Quem nunca? E aí você fala assim, não, primeiro eu vou assistir a TV e depois eu vou fazer a tarefa. Assistir TV é errado? Sim ou não? Mas quando a mãe fala que não é para assistir, é errado? Você está entendendo o que é que eu quero te falar? Diante do mundo de escolhas que a gente tem, a gente precisa tomar esse cuidado, porque o diabo muitas vezes vai fazer com que coisas erradas não pareçam erradas, e a gente começa a se corromper nesse caminho, nesse momento. Qualquer coisa que não seja a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é errada. Por isso eu te pergunto, você perguntou para Deus, Deus, quais são as escolhas que o Senhor quer que eu tome?
Está comigo, igreja? Diante do mundaréu de escolhas que eu tenho que fazer, eu confesso para você que eu não pergunto a Deus a respeito de todas, mas aquelas que são mais importantes, eu pergunto a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nas minhas conversas com Deus, muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, parece que você pergunta para Deus e vem algo na sua mente como se já se fosse a resposta. Hoje eu consigo discernir quando é Deus falando comigo e quando é a minha mente. Mas muitas vezes eu falo com Deus: Deus, me escolhe para mim. Já teve momentos, na verdade, em um momento específico, que o Espírito soprou meu coração e disse: por que você me pede que eu tome decisões? Se eu quero que você escolha, será que se der errado, não seria eu responsável por isso? E sabe o que eu respondo para Deus? Senhor, eu confio tanto em Ti, e sei que o Senhor é um Pai não como eu sou, muito maior, muito melhor do que eu, e um Pai certamente quer o que é bom para o seu filho. Se o Senhor apenas me disser, essa é a escolha, eu fecho o olho e vou, por mais que nos meus olhos naturais não consigam enxergar a vantagem diante de tudo isso, porque eu sei que o Senhor é um Deus capaz de realizar coisas grandes das quais eu não entendo. Leva isso para o teu coração. Deus está falando para esse povo: ande nos meus caminhos. Muitos caminhos vão aparecer para você, muitas decisões. Igreja, eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de coisas comuns, como você aceitar uma oportunidade de emprego ou não. Eu estou falando de coisas comuns, como você escolher um ministério em qual você vai servir ou não. Eu estou falando de coisas comuns, como você escolher talvez um marido, uma esposa, alguém para caminhar o resto da sua jornada de vida. Você está me entendendo? Deus está falando no teu coração. O que a gente precisa muitas vezes é entender qual o caminho que Deus quer para mim. É esse o caminho que eu preciso caminhar, amém, igreja? Está comigo, igreja? Deus, Ele fala também em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer entender, igreja, qual o caminho que você precisa caminhar? Quer entender quais são as escolhas que você precisa tomar? Esteja próximo de Cristo. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu entendo qual o caminho que Ele quer que eu escolha. Está comigo, igreja? Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu conheço Ele, mais eu entendo qual a vontade dEle e o desejo dEle. Amém, igreja? Eu preciso entender que se eu quero descobrir quais são os meus caminhos, eu preciso estar próximo daquele que escolhe os meus caminhos. Amém, igreja? Deus, Ele fala também a esse povo sobre amar e servi-lo. Igreja, foca em mim. Está uma movimentação diferente hoje, mas eu quero que você foque em mim, amém? Eu quero que você olhe para aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida, amém? Se você puder, eu sei que a gente fica muito ansioso, mas eu quero que você foque em mim, amém, igreja? Então, se você puder se manter conectado aqui no culto, eu vou te agradecer. Olha para o que Deus está falando para você nessa noite, amém, igreja? Deus fala também a esse povo sobre amá-lo e servi-lo. Igreja, é difícil servir alguém que a gente não ama. Não que isso seja impossível, amém? Não é disso que eu estou falando. Mas é desafiador você servir alguém que você não ama. Posso te dar um exemplo? Você começa no seu emprego novo, você está apaixonado por aquele lugar. A sua entrega é algo enorme, é algo por completo. Quando você começa a se irritar com o seu líder, com o seu supervisor, com o seu chefe, levantar para ir para aquele lugar é desafiador, é ou não é? Posso trazer um exemplo dentro da igreja? Quando a gente começa no ministério, a gente está apaixonado, a gente quer servir, a gente quer fazer, mas basta o líder dar uma advertência. Às vezes ir para uma escala se torna desafiador para nós, é ou não é? Sabe por quê, igreja? Servir quem a gente ama é muito mais fácil, mas é desafiador a gente servir alguém quando a gente já não tem mais admiração. Por isso Deus, Ele fala: eu espero que vocês me amem e me sirvam. Perceba que Deus ele usa o amor antes de servir, porque é necessário amá-lo para depois servi-lo, amém, igreja? Fica muito mais fácil para mim me entregar, ser motivado pelas coisas corretas, quando eu amo o Senhor, amém, igreja?
Fica muito mais fácil quando eu me entregar, quando eu amo o Senhor. O fato de servir, de realizar algo para Deus, gira em torno do nosso amor por Ele. O fato de eu estar aqui agora, gira em torno do meu amor por Ele. O fato talvez de você servir nessa casa, gira em torno do seu amor por Ele. Muitas vezes o fato de você não pecar, que eu vou entrar ainda nesse ponto mais um pouquinho, é porque você ama o Senhor, o teu Deus. O fato de você ser verdadeiro, leal, é porque você ama o seu Deus. Muitas vezes quando você não vê muita vantagem em ser leal e fiel a pessoas que você não admira, mas você faz porque você ama Ele. Às vezes, igreja, ir para uma missão, largar sua casa em dias frios, o que é muito comum aqui em Curitiba, eu vivo isso, é desafiador, mas nós fazemos porque nós amamos a Ele. O simples fato de você sair da sua casa, vir até esse lugar, eu não sei qual foi a dificuldade que você encontrou, mas certamente o seu amor por Ele te motivou a estar aqui nesse lugar, amém, igreja? Fica muito mais fácil realizar algo para Deus quando nós o amamos. Todos esses pontos que eu citei aqui, eles se resumem em um único ponto, que Deus também falou ao povo de Israel, em obedecer às suas leis. Obedecer o seu Deus, obedecer os seus mandamentos. E mais uma vez eu quero destacar isso trará benefício não para Deus, porque Deus ele não vai deixar de ser Deus, porque você é obediente ou não, mas isso vai trazer benefícios para mim, para você, está comigo, igreja? O que eu vejo nessa declaração, nesse trecho que nós estamos lendo, é que a nossa vida com Deus é uma via de mão dupla. Deus ele entrega algo para nós e espera uma resposta de cada um de nós, aonde o maior beneficiado é eu e você. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você pode estar pensando assim: nossa, mas eu estou entregando para Deus e Deus não está entregando nada para mim. Eu estou me entregando tanto para Deus e parece que Deus não está realizando nada para mim. Primeiro ponto que você precisa entender: antes que você pudesse ser gerado, todos nós que estamos aqui, Deus ele entregou o seu Filho na cruz, por mim e por você. Essa foi a maior entrega dele. Como eu correspondo a isso? Deus ele entregou o seu Filho na cruz para gerar em mim e em você uma nova oportunidade de vida. E como eu correspondo a isso? Às vezes, igreja, nós estamos tão focados naquilo que a gente quer, naquilo que é terreno, naquilo que é mundano, que muitas vezes nós colocamos aquele que deveria ser o Senhor das nossas vidas como um servo. Está comigo, igreja? Deus me dê, a gente chama lá em Salvador, boca de me dê. Eu só peço, Deus me dê, Deus me dê. E eu posso te falar, igreja, não é errado você vir até a presença de Deus e pedir que Ele te dê algo. Isso é até bom, gera expectativa, porque certamente Ele vai poder te entregar algo que talvez eu não te entregue. Eu não morri na cruz por você. Mas não é só isso. Precisa ir além. Deus espera muito mais de mim, de você, do que me dê, me dê, me dê, me dê. E às vezes nós estamos aqui só me dê, eu quero. Porque a gente está cheio daquilo que nós desejamos, nós queremos apenas saciar as nossas vontades, os nossos desejos. Está comigo, igreja? Deixa eu trazer aqui uma reflexão para você. Havia alguns homens, e esses homens caminhavam com Jesus. Isso não está na Bíblia, amém, igreja? Estou querendo trazer uma analogia para que você possa entender melhor o que eu estou querendo te falar. Eram 12 homens, os discípulos, e Jesus estava ali com eles. De repente Jesus fala assim: pega vocês aí, cada um pega uma pedra para mim. Jesus fala assim: pega uma pedra para mim, carrega uma pedra para mim. Eu preciso que vocês carreguem uma pedra para mim. E cada um daqueles discípulos pega uma pedra. João pega uma pedra enorme e carrega ela no seu ombro. Pedro vê cada um daqueles homens carregando as suas pedras
E ele pega uma pedra bem pequenininha, coloca no seu bolso e continua caminhando com Jesus. A caminhada era longa, a jornada era longa. Em um certo ponto, Jesus fala assim: vamos parar aqui, vamos sentar, é tempo de descansar. Peguem essas pedras, segurem nas mãos, e cada um segura a sua pedra nas mãos. E Jesus fala assim, que essas pedras virem alimentos. Cada um vai comer conforme a pedra que carregou. Pedro olha a sua pedra pequenininha em suas mãos, compara com a de João, vê a quantidade de alimento que João tem, a quantidade de alimento que ele tem. E Pedro explode de raiva. Eles descansam, e Jesus fala assim: cada um carrega uma pedra para mim. Pedro, analisando tudo que aconteceu, ele pensa: eu vou tirar a diferença no jantar daquilo que eu não comi no almoço. Pega uma pedra enorme. Todos eles começam a caminhar, até chegar a um certo ponto. Jesus fala: aqui nós vamos acampar e vamos ficar aqui nesse lugar. E Jesus fala: se lembra a pedra que vocês carregaram para mim? Joguem elas fora, não tem sentido nenhum essas pedras nesse momento. Pedro, revoltado, olha para Jesus e fala assim: espera aí, Jesus, você me fez carregar essa pedra para você até aqui, e você me disse que elas não servem mais? Eu não estou entendendo, por que o Senhor fez isso comigo? Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você carregou essa pedra para mim, ou você carregou essa pedra para você? Às vezes é assim que nós estamos, carregando as pedras para nós, servindo para nós, vindo num culto para nós, adorando para nós, falando em nome do Senhor, mas na verdade querendo saciar as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos. Deus está falando no teu coração, igreja. Lembre-se, é tudo para a glória dEle, é tudo para Ele. Deixar de pecar, igreja, não é tudo. Deus espera muito mais de mim, de você. Expectativas foram geradas em mim, em você. E aí, aquele discurso que muitas vezes nós ouvimos: igreja, eu não estou falando que isso não é importante, amém, pelo amor de Deus. O meu testemunho fala a respeito disso. Mas o que é que a gente fala? Eu conheci Jesus e deixei de beber, deixei de fumar, deixei de me drogar, deixei de me prostituir. Eu me drogava, agora eu não me drogo mais. Eu bebia, agora eu não bebo mais. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu era prostituta, agora eu não sou mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Não é assim o nosso discurso? Essas coisas, igreja, não nos fazem merecedor de algo maior. Essas coisas são nossas obrigações. Essas ações e comportamentos, igreja, é a responsabilidade de qualquer cidadão. Estou falando de algo natural, comum, para mim, para você, para qualquer homem, seja ele cristão ou não. Independente da sua posição religiosa, essas são coisas que precisam estar inseridas no caráter de qualquer ser humano. Está comigo, igreja? Isso envolve um caráter reto diante da sociedade. Isso é uma obrigação de todos. Mas sabe o que eu aprendo, igreja, quando eu venho e dou uma declaração como essa? Que eu não posso ter como base para a minha vida com Cristo, para o meu relacionamento com Cristo, a minha vida natural, a minha vida carnal. Eu não posso ter como base o meu relacionamento com Deus, a minha vida natural como homem. Eu não posso usar isso como base. Não que isso seja anulado, amém, igreja? Mas isso não pode ser a única coisa que vai definir o meu relacionamento com o meu Deus. Deus está falando com você, igreja? E muitas vezes a gente fala assim: deixei de pecar, me batizei, agora eu vou para a glória. Agora eu vou para aquele lugar que Deus estabeleceu para aqueles que são filhos. Igreja, posso ser bem honesto e eu te provo isso biblicamente, amém? Ser batizado é apenas um dos muitos critérios que eu e você precisamos ter para alcançar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Não para ali. Ser batizado, igreja, não nos dá a garantia, acredite. É só mais um passo, é só mais uma característica. Mateus 3,16, ele fala de quando
Jesus foi batizado, amém? Não parou ali a missão de Jesus. Parou ali? Parou ali, igreja, sim ou não? Parou ali? O batismo foi o início da obra que Jesus iria realizar para toda a humanidade, para favorecer eu e você. O que eu quero te falar é que deixar de pecar e ser batizado é apenas o início para tudo aquilo que Deus espera de você. Ser batizado, deixar de pecar, é apenas um pouco para que você possa alcançar a expectativa que Deus gerou em você. Está comigo, igreja? Então, se antes você achava que simplesmente ser batizado, simplesmente deixar de pecar, te tornaria alguém merecedor da eternidade com Cristo, sinto lhe dizer, Deus Ele espera mais de mim e de você. Amém, igreja? Olha o que diz Lucas 2, versículo 40. Está falando a respeito de Jesus, amém? O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe o que eu quero aprender, igreja? Sabe o que a Bíblia me fala ali? Que só deixar de pecar e só ser batizado não é o suficiente. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso mergulhar na presença de Deus. Eu preciso buscar mais do que simplesmente ser batizado. Olha o que diz o versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Eu te pergunto, assim é sua vida? Essa é uma pergunta para você refletir. Será que eu tenho crescido no conhecimento, na sabedoria daquilo que Deus tem para mim? Estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Essa é a minha vida. Jesus é o padrão, igreja. Quem aqui é cristão? Tem uns 10 aqui. Quem aqui é cristão? Se você está aqui nesse lugar, certamente você é cristão. Você sabe o que é um cristão? Pessoas que são a imagem de Cristo. Logo eu entendo que são pessoas que agem e se comportam também como Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Está comigo, igreja? A Bíblia me ensina. Jesus pecou? Sim ou não? Se você está em dúvida, precisa ler a Bíblia, amém? Jesus pecou? Jesus me ensina que é possível viver sem pecar, amém, igreja? Porque deixar de pecar é nossa obrigação. E sabe o que Jesus me ensina também? Que batizar é o início para tudo aquilo que Ele deseja que a gente realize. Sabe o que Ele me ensina? Que nós, eu e você, somos instrumentos dEle para realizar e manifestar a glória dEle nessa terra. Nós somos cristãos, sim ou não, igreja? Sabe o que Ele me ensina? Às vezes a gente fala assim, pecar é humano. Deus me ensina que pecar não é humano, que pecar é do diabo. Posso te provar isso? Pecar não é humano. Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Preste atenção, estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, vindo sobre essa terra, tendo autoridade e poder para fazer tudo o que Ele queria. Mas a Bíblia me fala que mesmo Ele podendo ser igual a Deus, Ele abriu mão de tudo isso, Ele não se apegou a isso. E Ele continua, mas enviou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, como eu e como você, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus pecou? A Bíblia me fala que Ele abriu mão de ser Deus, viveu como um homem, como eu e como você, passou por lutas, passou por dificuldades, foi provado, sim ou não? Foi testado, sim ou não? Teve que enfrentar, teve que lutar contra os seus desejos, sim ou não? Teve que passar por dificuldades, sim ou não? Mas Ele pecou? A Bíblia me ensina que eu e você podemos viver sem pecar, acredite, igreja. Isso é o mínimo que Deus espera de mim e de você. Jesus nos ensina um padrão de cristão. Porém, igreja, o que me chama a atenção é o ponto de esvaziar-se a si mesmo e ser servo. Quando muitas vezes nós queremos nos encher de nós mesmos e tornamos Deus nossos servos. Colocamos Deus como nosso servo.
E aí a gente volta para aquele mesmo lugar onde eu entro na presença de Deus apenas para pedir aquilo que eu quero, apenas para saciar a minha vontade, porque eu estou cheio de mim mesmo. Mas sabe o que eu aprendo quando eu leio esse trecho que Jesus se esvaziou? Que quando eu me esvazeio, eu me encho dele. E não tem outro jeito de ser cheio de Cristo Jesus, de refletir a glória dele, a graça dele, se eu não me esvaziar de mim mesmo. Amém, igreja? O outro ponto que eu aprendo é que Jesus, mesmo parecendo ter desvantagem, ele foi obediente. A Bíblia fala que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, mesmo parecendo ter prejuízo. Jesus, ele não parou, ele não desistiu, ele continuou se esvaziando de si mesmo, se humilhando e se entregando a favor de homens como eu, como você. Igreja, Deus nos chamou para fazer isso, para andar num caminho que aos nossos olhos muitas vezes vai parecer que estamos perdendo, estamos tendo desvantagem, mas o fato é que nós estamos conquistando algo muito maior. É um desafio muitas vezes, igreja, para mim, para você, viver o morrer para viver, o perder para ganhar. É difícil, é desafiador para homens como eu, como você, mas Jesus me ensina que não é algo impossível. João 14:12, sabe o que a Bíblia me fala? Jesus está dizendo: diga a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores do que essas. Sabe o que eu quero falar para você, igreja? Quando eu me esvazeio de mim mesmo e eu me encho de Cristo, aí sim eu estou pronto para realizar coisas das quais eu nem imaginava que eu poderia fazer. Quem nunca sonhou? Todo cristão, ele já sonhou em algum momento ele orar por alguém e acontecer um milagre. Quem nunca? Eu já, amém? Isso está para mim, está para você, igreja. Sabe o que eu sinto falta, igreja, nos tempos de hoje? Quando eu era pequenininho, eu via pessoas que eram deficientes, de repente as mãos voltarem ao normal. Igreja, eu não estou falando de coisas que eu ouvi, estou falando de coisas que eu já vi. Mas isso era muito comum. Eu via pessoas crescer as pernas, eu via pessoas vomitar e sair como se fossem tumores. Eu vi caroços se mexendo, andando e sumindo. Eu vi tantas coisas. Eu vi testemunho de pessoas que eram cegas e simplesmente voltarem a enxergar. Igreja, eu vi tantos sinais e maravilhas. Eu sinto falta disso nesse tempo. E sabe qual é a pergunta que eu faço para mim e para você? Será que nós não estamos cheios de nós mesmos? Porque se Jesus falar para mim que se eu for cheio dele, eu faria coisas maiores ou iguais, por que será que hoje não vemos com tanta frequência sinais e maravilhas como essa? Por que será, igreja? Eu via tanta coisa nesse tempo. Igreja, eu nunca vi um paralítico levantar na minha frente, mas de eu chegar num lugar e falar assim: esse cara andou anos aqui de cadeira de rodas. Mas de um culto, um profeta veio e colocou a mão sobre ele, esse cara levantou e andou. Está aí, um milagre vivo. Igreja, eu não ouvi isso nenhuma nem duas vezes, não foram milhares de vezes. Eu sinto falta disso nesse tempo. Não sei se você sente falta disso também, mas eu sinto falta disso nesse tempo. Você está comigo, igreja? Deus, ele nos chamou para realizar essas coisas. Deus, ele não nos chamou para parar de pecar. Parar de pecar é a nossa obrigação. Deus nos chamou para fazer milagres. Deus nos chamou para pregar a palavra dele e gerar salvação em outras pessoas. Deus não falou para que quando a gente pregasse, as pessoas iam ter ranço da igreja, iam ter ódio. Não, elas iam se sentir atraídas pela presença de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo ao contrário. Quando falamos de Deus, parece que nós somos tão irresponsáveis, que parece que as pessoas não têm um desejo nem de estar perto da gente. Você está entendendo, igreja? Oramos e não conseguimos ver alguém curado de uma simples dor de cabeça. O que será que falta em nós, igreja? Essa é uma reflexão para mim e para você nessa noite. Pessoas que têm, sei lá, dor nas costas, eu vou lá, me arrisco, oro. Parece que falta em mim autoridade. Por que será, igreja?
estamos cheios das nossas vontades, ou quando entramos num lugar como esse, estamos nos esvaziando para tentar nos encher da presença de Deus? Essa é uma reflexão que eu quero levar para você, igreja. As expectativas que foram geradas em mim e em você. Romanos 8, versículo 19, fala assim para mim e para você: a natureza criada aguarda com muita expectativa, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Quem aqui é filho de Deus? Mas parece que a gente está escondido, igreja. A Bíblia me fala que a natureza criada, tudo aquilo que Deus criou, anseia, gera expectativa para a manifestação dos filhos de Deus, para que sejam revelados os filhos de Deus. Por que nós não estamos nos revelando com sinais, maravilhas e milagres? Por que será, igreja? Versículo 20: pois a natureza, essa natureza da qual nós estamos falando, foi submetida à inutilidade, não pelas suas próprias escolhas, porque pessoas, elas nasceram no pecado. Adão pecador gerou filhos pecadores, e assim somos até hoje. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem vai gerar libertação? Talvez para o seu filho, para o seu ente querido, para o seu amigo, que você tanto ora, tanto luta para tentar, tanto pede para que ele seja liberto. Sou eu e você. Aquela criação, as pessoas que estão lá fora, das quais você mesmo conhece, essa transformação, essa libertação, essa salvação, não vai vir de mim e de você, mas através daquilo que Deus vai derramar sobre cada um de nós. Você está entendendo, igreja? A natureza criada anseia, gerou expectativa pelos filhos de Deus, para que manifeste a glória dele, os sinais, as maravilhas, os milagres, para que gere salvação. Você está entendendo, igreja, o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Eu estou cheio de mim mesmo, ou estou cheio de Deus? Você entende para que você foi chamado? É muito mais do que deixar de pecar, é muito mais do que ser batizado, é muito mais do que receber algo da parte de Deus. Você foi chamado para gerar vida. Sabe o que eu aprendo na Bíblia? Igreja, nós somos cristãos, sim ou não? Nós somos cristãos, sim ou não? Sabe o que eu aprendo com Cristo? A Bíblia que eu leio me diz que Jesus se entregou na cruz. Ainda que aos olhos dos homens parecia ser desvantagem, ele enfrentou todo tipo de humilhação e se entregou na cruz para gerar vida para pessoas que não mereciam. Ele morreu para que eu e você pudesse ter a oportunidade de vida. Quantos de nós aqui estamos dispostos a matar o nosso próprio eu para gerar vida em pessoas que a gente nem conhece? É isso que Deus espera de mim e de você, igreja. O que eu aprendo na Bíblia é morrer não para ter vida, é morrer para gerar vida para pessoas que eu nem conheço. É ter a sensação de que eu estou perdendo tudo para que eu possa ganhar vidas que não são para mim, são para Ele. O que eu aprendo na Bíblia, igreja, é que vai muito além de mim mesmo, mas daquilo que eu posso gerar em outras pessoas. E quantos de nós estamos dispostos a morrer para gerar vida em alguém? A pagar o preço para gerar vida para pessoas que talvez não merecem? Sabe por quê, igreja? Em algum momento nem eu nem você merecíamos, mas alguém abriu mão do seu próprio eu, para que eu e você pudesse ser alcançado. Esse é o segredo da cruz, igreja. Esse é o segredo da cruz. Igreja, Jesus ele veio para salvar, para fazer milagres, para transformar. Mas
Jesus veio também para reproduzir pequenos cristos, cristãos como eu, como você. Você ouviu falar do segundo Adão? É disso que a Bíblia está falando para mim e para você. O primeiro Adão reproduziu homens e mulheres falhos, mas o segundo Adão, através da imagem de Cristo Jesus, ele veio para reproduzir pequenos cristos, pessoas que iam entregar a sua própria vida para gerar vida em outros, pessoas que iam entregar a sua vida para poder transformar a vida de outras pessoas. Por isso que naquela conversa com Nicodemos, ele pergunta, mas como pode alguém nascer de novo? É disso que Jesus está falando. Ele veio reproduzir homens e mulheres, agora não na matéria carnal, mas agora no Espírito. Jesus veio para reproduzir pequenos cristos, como eu e como você. Quem é que é cristão? Igreja, eu quero terminar para que você entenda o que Deus espera de mim e de você. Eu fiz uma pesquisa que me chamou a atenção. Eu tinha feito essa pesquisa anos atrás. Na verdade, igreja, a minha pesquisa eu queria entender quantas pessoas se convertiam por ano no Brasil. E nessa pesquisa que eu fiz, eu descobria que a cada 3 pessoas que se aproximavam da igreja e que aceitavam Jesus, pelo menos uma saía da presença de Deus, pelo menos uma voltava às velhas práticas, o que eu achei um número absurdo. Logo, no meu entendimento, eu percebi que a nossa maior dificuldade como povo de Deus não é ganhar vidas, é mantê-las dentro da presença de Deus. Está comigo, igreja? Buscando essa mesma pesquisa, Deus me trouxe um outro número, que para mim foi assustador, igreja. Me deixou triste, de coração partido. A maior população do mundo cristã, preste atenção no que eu vou te falar. A maior população cristã do mundo atualmente está nos Estados Unidos, que tem cerca de 240 milhões de cidadãos cristãos, aproximadamente 70% da população total, amém, igreja? No entanto, isso comparado com a população, dos Estados Unidos, comparando o Brasil e outros países, os Estados Unidos é a maior população, com 240 milhões. Quando, em termos absolutos, o Brasil é o país com o maior número de cristãos da América Latina. Estou falando de proporção, amém? Quando eu tiro isso, se considerando os países com o maior número de cristãos, em termos globais, sem considerar a porcentagem da população, os países com maiores números de cristãos, vem nessa sequência. Em primeiro, o Brasil, com aproximadamente 200 milhões de cristãos, sendo eles evangélicos e católicos, pessoas que declaram Cristo. Está comigo, igreja? A população atual do Brasil é estimada em cerca de 214 milhões de brasileiros. Número do IBGE de 2023, está comigo, igreja? Em segundo vem o México, com 120 milhões. Rússia, acredite, com 10 milhões de cristãos. Estados Unidos, Filipinas. Agora eu quero te trazer números alarmantes, amém, igreja? Do qual eu e você precisamos nos preocupar. A taxa de homicídios no Brasil, aproximadamente, é de 25 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Brasil é um dos países da América Latina que mais tem homicídios, amém? Ele apresenta umas taxas exageradas, principalmente nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Está aí o nosso ranking, amém? A violência está associada a uma série de coisas, não vou entrar nesse ponto. Igreja, indo mais a fundo nessa pesquisa, aproximadamente daqueles 200 milhões, metade é católico, metade são evangélicos, como eu e como você. Trazendo um número, 100 milhões de cristãos. 100 milhões de cristãos, é quase a metade.
Eu estou tirando os católicos, amém? O Brasil, além de ser um dos países com maior índice de criminalidade, homicídio, é um dos países com maior índice de corrupção. Eu nem vou trazer para vocês números de agressão a mulheres, abuso infantil e outra série de coisas. O que na minha cabeça, igreja, é difícil de entender. Onde o país, onde a metade da população declara ser cristão, nós vivemos números como esse. O que será que está faltando em nós? Será que estamos brincando de ser cristãos? Porque o diabo, meu irmão, não está brincando de ser diabo. Será que nós não estamos cheios de nós mesmos? Porque nós, como cristãos, não conseguimos influenciar a sociedade de tal maneira, números como esses. Porque será, igreja, esquece esquerda, direita ou qualquer tipo de partido. Porque será que num país onde mais da metade da população se declara cristão, consegue eleger tanto corrupto, para cuidar inclusive das leis que vão influenciar na vida da igreja? Na minha cabeça isso não entra, igreja. Porque será que num país onde tanta gente se declara ser cristão, vemos centenas de abusos dentro da própria igreja, vemos corrupção dentro da própria igreja? Será que nós não estamos cheios de nós mesmos? Será que nós não estamos buscando a presença de Deus apenas para saciar as nossas vontades? Será que nós não estamos buscando a Deus apenas para que Ele nos dê aquilo que nós queremos e desejamos? Na minha cabeça, igreja, eu sendo cristão, essas coisas não conseguem ser comuns e normais. Eu estou falando de uma população que a metade da população se declara cristão. Jesus com 12 influenciou a história de uma humanidade. Como é que 100 milhões de cristãos não conseguem mudar a realidade de um país? 12 homens que eram insignificantes diante dos olhos do homem, cobrador de impostos, mentirosos, pescadores, o que você imaginar, igreja. Mudar a história de uma humanidade. 100 milhões de pessoas que declaram Cristo não conseguem mudar a realidade de um país de 214 milhões. Eu não consigo entender isso, igreja. Será que a gente está dentro da igreja fazendo o quê? Brincando? Eu não consigo entender, igreja. O que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? E depois nos reclamamos que a nossa vida não anda bem. A gente não tem o poder de influenciar uma sociedade. O lugar que eu trabalho, como é que eu ando naquele lugar? Na minha casa, na minha família. Qual é a influência que eu gero, igreja? Ou será que eu só abro a minha boca e digo que sou crente? O que está acontecendo, igreja? Será que isso que nós estamos vivendo é de fato um avivamento? Ou é um monte de falso profeta que tem se levantado? O que está acontecendo com a gente, igreja? Você acha que é isso que Deus espera de mim e de você? Que a gente receba aquilo que a gente quer diante do altar e nós vamos embora e voltamos a viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido? Deus nos chamou para transformar realidades de lugares, de nações. E sabe o que eu vejo, igreja? Eu não estou falando nada contra missionário, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo mudar a África, eu não consigo mudar a minha casa. Eu estou querendo fazer do outro lado do mundo, eu não consigo fazer dentro da minha própria casa. Eu não quero jogar um peso sobre você, amém? Mas o que nós estamos vivendo dentro da igreja? Que realidade é essa, igreja? Olha para esses números. Faz como eu, dá um Google. E você vai ver que o que eu estou te falando não é algo que eu coloquei na minha mente. São números, igreja, são estatísticas. É só você ser um pouco curioso e você vai entender.
Será que é isso que Deus espera de nós como filhos? Cadê a manifestação da glória de Deus? Cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê os milagres? Cadê os homens que vão pregar a palavra e vão converter multidões? Cadê as mulheres? Cadê os profetas, os jovens? Cadê os filhos? Cadê a igreja? Será que nós não estamos falhando como homens e mulheres de Deus? Será que nós não estamos aceitando o pecado dentro da própria igreja? Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Será que a sociedade conseguiu inverter os valores dentro da casa do Senhor? Será que os sacrifícios que nós entregamos no altar é para nós ou é para os homens? Os nossos dízimos, as nossas ofertas. O que nós estamos fazendo, igreja? Que realidade nós estamos vivendo? É isso que Deus espera de mim e de você? Miseráveis nós somos. É essa a verdade. Parece dura a palavra, mas é uma realidade, igreja. Eu não consigo entender isso. Como é que Deus, com 12 igreja... Eu li um livro, Heróis da Fé, fala de homens com um grupo de 100 pessoas mudaram a história de uma nação. Como é que 100 milhões de brasileiros que se declaram cristãos não conseguem mudar muitas vezes a realidade de uma cidade? Eu não consigo entender, igreja. O que nós estamos fazendo nesse lugar? O que nós estamos fazendo nesse lugar, igreja? O que nós estamos vivendo nessa casa? Eu quero acabar trazendo um versículo para você, uma passagem bíblica. Hebreus, capítulo 6 diz o seguinte: portanto, deixe os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé de Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Dá uma pausa aí, eu vou continuar. Sabe o que ele está falando? Aqui ele está, se você ler um pouquinho antes, ele está advertindo a igreja sobre como devemos andar. E ele está falando assim: igreja, não dá mais para ser bebê espiritual. Bebê toma leite, está na hora da gente comer um alimento mais maduro. Está na hora da igreja amadurecer. Está na hora do meu povo amadurecer. Está na hora do meu povo ligar o alerta. Está na hora do meu povo despertar. E ele diz assim: porque não dá para toda hora a gente voltar para o princípio de tudo, do arrependimento do pecado. Eu peco, ai Senhor, me arrependi. Eu peco de novo, ai Senhor, eu me arrependi. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele está falando, não dá toda hora para a gente voltar para o tempo de quando nós fomos batizados, com aquelas práticas de menino. Ele está chamando a gente para uma maturidade espiritual. Ele está falando, chegou a hora de vocês crescerem. Chegou a hora de vocês amadurecerem. E ele continua falando, igreja, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção no que Deus está falando, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da terra que há de vir, e caíram, falharam, erraram. É impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Sabe o que ele está falando aqui, igreja? Pessoas como eu e como você, que vivemos o sobrenatural, que ouvimos e vimos coisas grandes de Deus, que sabemos das promessas de coisas até a respeito da eternidade, mas mesmo assim vivemos uma vida longe dos caminhos do Senhor, pegando Jesus e fazendo do sangue dele um sangue de um bicho qualquer, colocando ele de volta na cruz.
Ele está falando de pessoas que tiveram experiências com Deus, que viveram coisas com Deus, mas mesmo assim, escolheram colocar Jesus de volta na cruz. Pessoas que começaram a viver de forma irresponsável, vivendo como bebês espirituais, que não conseguiram amadurecer, que toda hora tinha que voltar para o princípio de todas as coisas, quando Deus esperava que eles fizessem algo maior. Está comigo, igreja? Mas olha o que ele continua dizendo: pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente, dá colheita proveitosa, e dá colheita proveitosa aqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e erva daninha, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Eu já falei sobre isso aqui para vocês em algum momento, mas deixa eu trazer de novo. A Bíblia está falando que há uma chuva. Ele está falando ali que a chuva cai só na terra boa? Sim ou não? Ele está dizendo que cai só na terra boa? Ele está dizendo que cai só na terra ruim? Ele está dizendo que há uma chuva que cai do céu. Está para todo mundo. Está para todo mundo. Mas ele diz assim: a terra que absorve essa chuva, ela vai dar bons frutos, vai ser proveitosa para aquele que a cultiva. Mas a terra que rejeita essas águas, ela é rejeitada e é queimada. E aí eu me pergunto: como pode uma terra ser queimada? Se eu volto para o princípio de tudo, do pó da terra eu e você fomos criados. Essa terra diz respeito de mim e de você. Você está entendendo, igreja, o que Deus está falando? Posso te trazer um panorama bem simples do que está acontecendo aqui? Todos nós estamos aqui, sim ou não? Você está aqui? A palavra está sendo pregada para todo mundo igual, sim ou não? Todos vão receber essa palavra? Você está entendendo o que é que Deus está falando para mim e para você? Está todo mundo na mesma condição. A terra que recebe, irmão, vai dar bons frutos. A terra que não recebe, vai ser rejeitada. Seu fim será queimada. Você está entendendo o que Deus espera de mim e de você, igreja? Que sejamos como a terra fértil que dá bons frutos. Ele não chamou a gente para pegar culto de domingo a domingo. Ele não chamou a gente para deixar de pecar. Ele não chamou a gente para somente se batizar. Ele chamou a gente para dar frutos, manifestando a glória dele nessa terra. Mas sabe o que ele continua falando, igreja? Versículo 9: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Olha só que louco, igreja. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Mas ele continua: coisas da própria salvação. Igreja, quem é que vai manifestar a salvação? É eu e você, igreja. Quem é que o diabo usa para fazer a maldade dele aqui na terra? Não são homens? Sim ou não? E quem é que vai manifestar a glória dele nesse lugar? Não são os filhos? Sim ou não? Cadê os filhos? Cadê os filhos? A natureza criada anseia por você. Sabe o que ele continua falando? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele. Perceba que o amor está aqui mais uma vez. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Somos nós que ajudamos uns aos outros. Somos nós, igreja. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Não desistam nunca, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência herdaram a herança que está prometida. Deus, ele gerou expectativa em nós, igreja. Expectativas de mudar a realidade de uma nação. Expectativas de mudar a realidade da nossa vida. Expectativas de mudar a realidade dos lugares por onde nós passamos. A Bíblia me fala que por onde Jesus ia, a multidão seguia. Havia todo tipo de pessoa naquele lugar.
Mas uma coisa era um fato e era uma realidade: por onde Jesus passava, tudo mudava, tudo era transformado. As pessoas eram tocadas de alguma forma. Elas poderiam muitas vezes ficar sem entender nada, mas todos os lugares onde Jesus passava, a realidade era transformada. Posso te falar? A nossa realidade é transformada porque em algum momento Jesus passou pelas nossas vidas. Feche teus olhos, igreja. Há uma expectativa gerada em nós. Já estou acabando, amém, igreja? Há uma expectativa gerada em nós. Talvez você está aqui nesse lugar, diante dessa palavra, você descobriu o que Deus espera de você. Toda a igreja feche os olhos, por favor. Hoje é noite de salvação, amém? Deus nos chamou para mudar a realidade. Cristo em nós. Talvez você está aqui nesse lugar e essa palavra te tocou de alguma forma, e você quer dar um passo de fé. Você quer viver algo novo, ter experiências novas com Deus, viver algo sobrenatural. Toda a igreja está de olhos fechados. Eu quero te dar a oportunidade de reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui nesse lugar e você quer declarar Jesus como o Senhor na tua vida, se você nunca fez isso, ou se talvez você quer voltar para os caminhos do Senhor, toda a igreja está de olhos fechados. Eu quero que você levante a mão no teu lugar. Esquece todo mundo que está do teu lado, agora é só você e Ele. Se tem alguém aqui nesse lugar, aleluia, eu já estou vendo mãos levantadas. Toda a igreja fecha os olhos. Se tem mais alguém, levanta a sua mão. Eu tenho certeza que hoje é a noite de salvar, aleluia, Deus é santo. Deus é santo. Deus, fica a sua mão levantada. Eu quero te ver. Se tem mais alguém, levanta a sua mão. Aleluia. Cada vez que eu pergunto, parece que mais mãos se levantam. Se tem mais alguém, levanta, por favor. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero declarar algo poderoso da parte de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus é santo. Você que levantou a sua mão, coloca a tua mão no teu coração. Essa é a melhor decisão que você está tomando na sua vida, amém? E declara assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço a sua morte na cruz para me trazer vida. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, me lava, me purifica com teu sangue derramado na cruz. Escreve o meu nome outra vez no livro da vida, até que o Senhor venha. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, estende sua mão para cá, eu quero orar por você. Você que fez essa oração também, estende sua mão para cá. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, olha para cada mão levantada, para cada coração entregue diante do teu altar, para cada um, Senhor, que te aceitou, te reconheceu como Senhor da vida dele. Que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor possa conduzi-los por um caminho de verdade e de vida, até que o Senhor venha, Pai. Que eles nunca se desviem dos seus caminhos, mas que eles se esvaziem de si mesmos e se enchem da tua presença, e que eles possam atender todas as expectativas que o Senhor tem gerado neles nessa noite. Assim eu oro, Pai, e apresento essas vidas diante de ti, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, pois houve salvação na casa.